Olá, turma. Então, vamos dar seguimento aqui no nosso assunto sobre direito civil, não é? Direito Civil 2, terceiro termo noturno. Sejam bem-vindos. Nós vamos conversar agora, para arrematar o tema da invalidade dos negócios jurídicos, nós vamos falar sobre a simulação. Pois bem, na simulação, turma, nós temos aí uma declaração falsa de vontade, na qual o agente visa fim diverso daquele efetivamente desejado. Quer dizer, o querer interno do agente é diferente da vontade que ele declara, que ele ostenta, que ele manifesta. Tá? Simulação, portanto, é fingir, enganar. O negócio simulado nada mais é do que aquele que tem uma aparência contrária à realidade, a realidade do querer do agente que declara. Tá? Nós estamos sempre falando, quando conversamos de simulação, de um conluio entre contratantes, para que o negócio assuma uma feição, uma aparência que não corresponde ao querer desses declarantes que estão aí conluiados, mancomunados. Tá? Não é um vício de consentimento, como nós já conversamos, porque, na verdade, vicia não a declaração de vontade, mas sim a aparência, a capa que é dada ao negócio. O Código Civil de 16 tratava, sim, da simulação como um vício, ou melhor, como um defeito, um vício, um defeito do negócio. Mas o Código Civil de 2002 mudou essa abordagem. E agora o Código Civil de 2002 passa a considerar o negócio simulado como nulo. Então ele passa a ser encampado no espectro das nulidades. Pois bem, a simulação tem como características ser, em regra, um negócio bilateral. Então, em regra, quando nós falamos de simulação, nós estamos efetivamente falando de um negócio bilateral, porque, em regra, exige o conluio, ou seja, a participação maliciosa de duas partes. Tá? Pode acontecer, embora seja muito raro, nos negócios unilaterais. Mas para que aconteça nos negócios unilaterais, é preciso o ajuste entre aquele que declara a vontade e aquele que é o destinatário da vontade. Por exemplo, numa doação, tanto o doador quanto o donatário têm que estar conluiados, não é? Mancomunados, juntos, maldosamente intencionados para fraudar direito alheio. Tá? Muito bom. Pessoal, dito isso, eu vou passar já para analisar as espécies da simulação. Tá? A doutrina traz algumas espécies. A primeira espécie é a simulação absoluta. Na simulação absoluta, não existe celebração de negócio nenhum na realidade prática, no mundo concreto. Não se celebra nada. Só se simula que foi celebrado. As partes, por exemplo, simulam uma compra e venda, mas na verdade não houve transferência de patrimônio nem pagamento de preço. Tá? Ou simula uma doação, mas o bem nunca saiu da esfera de propriedade do doador e nunca entrou na esfera do patrimônio do donatário. Tá? Por que é absoluta? Porque a declaração de vontade mentirosa, ela não se destina a produzir resultado prático algum. Ela fica simplesmente no campo da declaração propriamente dita, sem que no mundo dos fatos haja nenhuma alteração. Tá? Por exemplo, né, que está no material de vocês aí, a emissão de títulos de crédito em favor de amigos,
posterior dação em pagamento desses bens, tá? Por marido que pretende se separar da esposa e subtrair da partilha de bens, ou falsa confissão de dívida, não é? Com concessão de garantia real, por exemplo, de hipoteca, para fraudar a execução, para fugir da execução de credores comuns. Porque nós já aprendemos na aula sobre fraude contra credores que os credores comuns eles têm menos vantagem do que aqueles com garantia real. Então, assim sendo, uma parte declara falsamente que deve para outra e nessa declaração coloca um bem imóvel em hipoteca. Ora, a declaração é mentirosa, logo a hipoteca também o é. E assim, quando o credor quirografário, o credor comum, vier para receber o seu crédito buscando no patrimônio do devedor, aquele bem imóvel estará comprometido numa hipoteca falsa. Isso prejudica o direito do credor comum. Por outro lado, uma segunda espécie é a simulação relativa, quando existe efetivamente uma celebração de negócio com transferência de propriedade, mas para acobertar outro. Então, eu tenho uma simulação, em primeiro lugar, e depois uma dissimulação. Esse exemplo que eu vou falar para vocês foi dado em sala de aula, não sei se vocês se recordam. Quando o marido, ou melhor, o cônjuge, tanto esposo quanto esposa, pouco interessa, quer fazer doação de bem para concubina ou concubino. Nós sabemos que essa doação é nula, se fosse feito direto do cônjuge para o concubino. Mas para burlar a lei, para burlar essa vedação, o que o cônjuge faz? Simula uma compra e venda para um terceiro, para uma interposta pessoa, os dois sabendo, estando de má fé, e depois esse terceiro faz uma doação ou uma compra e venda para o concubino. Então, veja, eu tenho no primeiro momento um negócio simulado. E num segundo momento, um negócio dissimulado, ou seja, um negócio que foi oculto pela simulação. Claro? Então, eu tenho aí na simulação relativa dois negócios jurídicos, um simulado e um dissimulado. O negócio simulado serve só para ocultar a efetiva intenção, nesse nosso exemplo, que era transferir a propriedade para o concubino, para a concubina. Tá bem? Então, simulação não se confunde com dissimulação. Claro que a intenção em ambos os negócios é enganar, é falsear a verdade. Tá? Porque na simulação eu procuro aparentar o que não existe, que é a compra e venda entre o cônjuge e o terceiro. Não existe, não se paga preço, nada disso. Simplesmente transfere-se a propriedade. E na dissimulação eu estou a ocultar o que é verdadeiro. O que é a verdade que eu estou ocultando? A transferência do patrimônio do cônjuge para o concubino. Tá bem? Uma terceira espécie é a simulação ad personam, quando é utilizada uma interposta pessoa. Nesse nosso exemplo ainda, é o terceiro que figura como suposto comprador. Ao longo do tempo, a doutrina chama de testa de ferro, prestanome, enfim, outras nomenclaturas, interposta pessoa, não é? E daí eu tenho a simulação inocente. A simulação inocente era tratada no Código de 16 como aquela simulação que não tinha por objetivo prejudicar terceiros, nem violar a lei, né? No entanto, pessoal, essa simulação hoje é tratada também como negócio nulo, tá bem? Pouco interessa a intenção das partes.
Nós temos ainda a simulação fraudulenta, tá? Que também era tratada no artigo 104 do Código de 16, quando houvesse intenção de prejudicar a terceiros ou violar disposição de lei. Então, veja, o que o Código de 16 fazia era tratar de forma diferente a simulação conforme a intenção do agente. Se não houvesse intenção de fraudar a lei nem prejudicar direito alheio, era uma simulação inocente. Se houvesse a intenção de fraudar a lei ou prejudicar direito alheio, aí era chamada de simulação fraudulenta. Isso tudo no Código de 1916, já revogado. No Código Civil de 2002, tudo é tratado como nulidade, pouco importa a intenção do agente, tá? Para que, penso eu, para que houvesse um tratamento até mais uniforme e para coibir, não é, a prática de negócios simulados. Daí, veja, o Código Civil de 2002, lá no seu artigo 167, ele traz uma disposição muito interessante no sentido de separar simulação absoluta e simulação relativa. Veja, artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado. Ponto. É nulo o negócio simulado. Mas subsistirá o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma. É aqui uma forma dessa segunda parte do dispositivo se referir à nulidade, ou melhor, à simulação relativa, não é? A dissimulação. Porque, eventualmente, ainda que o negócio simulado seja considerado nulo, o que se dissimulou pode ser considerado válido se houver validade de substância e forma. Naquele nosso exemplo de transferência do patrimônio do cônjuge para o concubino, nem assim o artigo 167 se aplicaria, não é? Porque existe uma disposição anterior que torna nula a transferência de propriedade do cônjuge para o concubino. Então, ainda que se tivesse feito todo esse caminho de primeiro simular e depois de simular, o negócio dissimulado não seria válido por conta dessa afronta ao ordenamento jurídico, tá? Agora, imagina só, se eu tenho um devedor A quer diminuir seu patrimônio para prejudicar direito dos seus credores. Simula uma alienação patrimonial para B, também de má fé. E, a princípio, inclusive, transfere-se a propriedade. Só que B não paga o preço, não é isso? E B aliena esse bem para um terceiro de boa fé, aí o artigo 167, segunda parte, se aplica, porque o terceiro de boa fé não sabe da simulação anterior, e ele adquire onerosamente, paga o preço e recebe a propriedade do bem. Ainda que eu considere o primeiro negócio simulado como nulo, que é a primeira parte do artigo 167, essa transferência para terceiro de boa fé, se válida na substância e na forma, e geralmente, como nós estamos falando de um terceiro de boa fé, será válida na substância e na forma, esse segundo negócio, ele é considerado válido, aquele que foi dissimulado. Tá certo? Então, essa disposição da parte final do artigo 167, ela vem de encontro, ao encontro, eu nunca sei, mas ela vem no sentido de beneficiar e proteger o terceiro de boa fé, para que ele não veja o negócio que ele celebrou validamente sendo considerado nulo posteriormente.
Tá? Maravilha. Aí nós temos as hipóteses legais de simulação do artigo 167, parágrafo 1º. Tá? Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. Então, aqui é de cunho subjetivo, né? Diz respeito às pessoas. O 2, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, demos o exemplo da confissão de dívida falsa. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Turma, quando se celebra um negócio jurídico, o instrumento, o contrato tem que ser da data da celebração. Não posso celebrar um contrato agora e colocar a data de 1 ano atrás. Ou não posso celebrar o contrato agora e colocar a data de 1 ano daqui adiante. Porque o Código Civil entende que esse tipo de disposição contratual revela simulação. E, como consequência, tem a nulidade do negócio. Então, vai ter simulação por interposição de pessoa, né? Que é o inciso 1, por ocultação da verdade na declaração, que é o inciso 2, e por falsidade de data. Tá certo? Bom, quando nós estudamos simulação e também quando estudamos fraude contra credores, nós podemos trazer essa matéria de volta nesse momento, sempre fica a dúvida nos alunos e também, para mim, é uma questão que sempre é perguntada e que me tira a tranquilidade, é a seguinte: como provar essa má-fé? Ainda que na fraude contra credores haja dispositivos que indicam uma presunção de má-fé. Mas como demonstrar que houve esse ardil, que houve esse engodo, não é? Ora, é possível, turma, provar. Se eu não conseguir por uma prova direta, imagina você conseguir uma gravação ambiental das partes combinando. Isso, contra essa prova, não tem como refutar. Agora, na ausência desse tipo de prova direta, eu posso usar indícios, não é? E presunções. Os indícios e presunções são aquela cadeia de acontecimentos que levam a uma conclusão lógica, que é a existência da simulação, que é a existência da aparência apenas de negócio que não corresponde à intenção real dos declarantes. Tá? Então, eu posso usar indícios e presunções. Ora, e daí para a gente encerrar esse tema, os efeitos da simulação. Veja, a simulação não está mais no capítulo dos defeitos do negócio. Ela está agora no capítulo da invalidade. A simulação, portanto, é causa de nulidade do negócio jurídico. Diferente daquilo que era estabelecido pelo Código de 16, que era uma causa de anulabilidade, e todas as diferenças entre nulidade e anulabilidade que mencionamos no vídeo anterior. Ora, se a simulação é causa de nulidade, ela pode ser arguída por qualquer interessado, pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, não se sujeita ao passar do tempo, pode ser pronunciada, inclusive, em segundo grau de jurisdição, não prescreve, não caduca, tá certo? Portanto, o artigo 167, que nós já falamos, ele estabelece na sua primeira parte: é nulo o negócio jurídico simulado. Então, esse é o efeito da simulação: acarretar a nulidade do negócio jurídico. Com isso, turma, lembrando, né, que se for simulação relativa, aquela composta por dois negócios, o negócio dissimulado pode ser considerado válido se houver validade de substância e forma. Com isso, então, nós encerramos o capítulo da invalidade do negócio jurídico. No próximo vídeo,
conversaremos a respeito de prescrição e decadência. E no último vídeo daí, conversaremos com relação à prova no direito civil, tá bem? Como se provam fatos no direito material. Tá joia, turma? Eu agradeço pela atenção, desejo a todos vocês bons estudos, sigo também à disposição para dúvidas, não é? Nos nossos canais já tradicionais aí de comunicação. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.